Então vamos lá, galerinha, aqui na nossa reta final da nossa videoaula, tá aqui no nosso Facebook ou no nosso canal do YouTube, tá? Que vai falar agora sobre a frase cuja redação está inteiramente clara e correta, tá? O que significa? Ela está sendo clara, você vai conseguir entender o que está sendo passado ali dentro, e totalmente correta, tá? Concordância correta, regência correta, pontuação correta, acentuação correta, grafia correta. Tá? Estudo de questão frequente dentro das provas da Fundação Carlos Chagas. Tá? Então vamos aqui na letra A. Para quem acredita em destino e que o dia da morte está marcado, nada nem ninguém pode alterá-la ou prolongá-la. E nenhum remédio poderia ser proscrito para salvar aquele que está condenado. Proscrito não, qual seria o correto? Seria prescrito. Tá? Então nós prescrevemos, o remédio é prescrito, não proscrito. Ainda tem outra coisa, tá? Se você perceber, nós não temos clareza aqui dentro. Então ele arrudia, né? Faz aquele rodeio, e acaba em desponte que você fala, você não entende nada. Ou seja, ela não está totalmente clara e também está como? Está incorreta. Então letra A não é a nossa resposta correta, mas na B fala o seguinte: não foi absolutamente efêmera a glória de Gonçalves Dias. Já sei que ela não é, ó, porque isso daqui não é o A do verbo haver. Tá? Porque o A do verbo haver ele pode estar no sentido de existir, pode estar indicando acontecer. Só que quem tem que ser utilizado aqui é um artigo. A glória de Gonçalves Dias não foi absolutamente efêmera. Tá? Então está errada a utilização desse A, porque é somente um artigo, não A do verbo haver. Tá? Então ela está incorreta, não é a letra B. Outra extraordinária coincidência na biografia de Gonçalves Dias é a composição de um poema chamado Mar, em cujos versos aquele que vira morrer no naufrágio alude ao oceano terrível e acraseado a própria morte. Tá? Então, tá clara? A outra extraordinária consciência na biografia de Gonçalves Dias é a composição de um poema chamado Mar, em cujos versos aquele que viria a morrer no naufrágio alude ao oceano terrível e a própria morte. Ó, quem alude a algo, a alguma coisa. Por isso que esse cara aqui está craseado. Ó. Então ele alude a própria morte. Mas muita gente fala assim: professor, e o em aqui, em cujos, tá certo? Tá, porque quem pede a regência daquele cara aqui é quem? Ó? O verbo aludir. Tá? Ele alude ao oceano terrível e a própria morte, onde? Nos versos. Ó, em cujos versos. Nos versos de quem? De Gonçalves Dias. Tá? Então alude ao oceano terrível e à própria morte nos versos de Gonçalves Dias. Tá? Então esse cujos vai pedir a regência desse cara aqui. Tá? Então ele alude onde? Nos versos, tá? De Gonçalves Dias. Então esse cara aqui, ó, se refere a quem? Se refere a verso. E esse cara aqui, ó, é que deve ser antecedido pela preposição. Tá? Então, nossa resposta correta é a letra C. Letra C de concurseiro. Olha só aqui a letra D. O que ela fala? Se não tivesse morrido, já está errado, tá? Porque se não, nesse caso aqui, não está dizendo o contrário, não diz a não ser. Tá? E te dá a ideia de quê? De condição. Então, esse se não deve ser separado. Seria bem assim, ó. Se não tivesse morrido no naufrágio de Vite Bolin, é possível que Gonçalves Dias não sobreviveria a muitos dias em seu desembarque, pois seu estado de saúde era de fato muito grave. Tá? Então já está errada a letra D, porque o senão deve ser separado, porque ele te dá a ideia de condição. Então letra D não é a nossa resposta. Letra E. Ser dado por morto está bem vivo numa experiência das mais inquietantes que o ser humano pode vir a conhecer. Cuja é talvez ainda mais terrificante, já está tudo errado aqui, não tem sentido nenhum. Tá? Então, só para confirmar, a resposta correta, letra C. Letra C é a nossa resposta correta. E vamos aqui agora para nossas duas últimas questões desta prova de língua portuguesa da Fundação Carlos Chagas. E nas nossas duas últimas questões nós temos um texto que fala o seguinte: já tive muitas capas infinitas de guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos. E também, como toda a gente, sem chapéu. Tenho apanhado muita chuva, dado muita corrida, me plantado debaixo de muita marquise, mas resistido. Ontem, porém, choveu demais e eu precisava ir a 3 pontos diferentes do bairro. Pedi ao moço de recados, quando veio apanhar a crônica para o jornal, que me comprasse um chapéu de chuva, que não fosse vagabundo demais, mas também não muito caro. Ele me comprou um de pouco mais de 300 cruzeiros. Depois de cumprir meus afazeres, voltei para casa. Pendurei o guarda-chuva a um canto e me pus a contemplá-lo. Senti, então, uma certa simpatia por ele. Meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu um estranho carinho. E eu mesmo fiquei curioso de saber qual a origem desse caminho. Pensando bem, ele talvez derive do fato de ser o guarda-chuva, o objeto do mundo mais moderno, mais
indefenso à mudança. Sou apenas um quarentão e praticamente nenhum objeto de minha infância existe mais em sua forma primitiva. O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos piores desregramentos futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Ele permaneceu austero, negro, com seu cabo e suas invariáveis varetas. Repare que é um dos engenhos mais curiosos que o homem já inventou. Tem ao mesmo tempo algo de ridículo e algo de fúnebre, essa pequena barraca ambulante. Já na minha infância, era um objeto de ares antiquados, que parecia vindo de épocas remotas. E uma de suas características era ser muito usado em enterros. Por outro lado, esse grande acompanhador de defuntos sempre teve, apesar de seu feito grave, o costume leviano de se perder, de sumir, de mudar de dono. Ele, na verdade, só é fiel a seus amigos 100%, que com ele saem todo dia, faça chuva ou sol. Apesar dos motejos alheios, a este respeito. O freguês vulgar é ocasional, este o irrita, e ele se aproveita da primeira distração para assumir. Tá, nós temos aqui um texto bem interessante, uma crônica bem interessante, mas o que me interessa é o quê? A questão. E o que foi que eu falei? Ó, como é que nós temos aqui? Ó, de acordo com o texto. Tá, então, se é de acordo com o texto, a banca está falando para vocês. Ó, quero que vocês mostrem quais alternativas está escrito no texto, só que em outras palavras. Tá, então, de acordo com o texto, é uma questão de quê, pessoal? Não ouvia? De compreensão textual, ou seja, a resposta está no texto. Então, eu quero saber, tá? Eu quero saber qual das alternativas está dentro do texto, de acordo com o texto, segundo o texto, conforme o texto, o autor do texto diz, o autor do texto argumenta, o fato e justificativa apresentadas pelo autor do texto, tá? Então, é isso que eu quero saber de vocês. Tá? Então, vamos à letra A. Mesmo que possam ser condenáveis os abusos a que foi submetido, o aspecto das sombrinhas, elas têm grande vantagem de não serem esquecidas exatamente por conta da sua diversidade de cores e padrões. Está escrito no texto sobre as cores e padrões das sombrinhas, por isso que elas não devem ser esquecidas. Em momento nenhum do texto ele fala isso daqui, ele só fala que o guarda-chuva tem as suas primas são as sombrinhas, tá? Então a letra A não é. B, se a todo momento se perde um guarda-chuva, a perda não precisa ser lamentada, já que guarda-chuvas pode sempre ser comprados a preço relativamente acessível. Com certeza isso aqui não está no texto. Tá? Ele só cita que as pessoas sempre perdem o guarda-chuva. Só não perde o guarda-chuva quando sai com ele todos os dias, não é verdade? C, ainda que guarda-chuva seja uma invenção bastante engenhosa, parece surpreendente que o homem não tenha conseguido até hoje inventar alguma coisa mais prática que pudesse substituí-lo na proteção contra a chuva. Em momento nenhum no texto ele fala isso daqui, tá? Então a letra C não é a nossa resposta correta. A despeito da aversão que se possa ter em relação ao guarda-chuva, o seu conservadorismo chega a ser atraente, sobretudo no mundo em que tudo acaba sofrendo constantes e vertiginosas transformações. Letra E. Se é elogiável o fato do guarda-chuva ter permanecido praticamente o mesmo desde sua invenção, a falta de variedade a seu aspecto é responsável pelas confusões que o levam a constante troca de dono? Com certeza não. Tá? Então qual é a nossa resposta correta aqui, pessoal? A resposta correta é a nossa letra D de dado. Olha só o que ele fala aqui dentro. Tá? Então lá na nossa letra D, ele fala o seguinte, ó, letra D, ele fala bem assim, ó, a despeito da versão que se possa ter em relação ao guarda-chuva, o seu conservadorismo chega a ser atraente, sobretudo no mundo em que tudo acaba sofrendo constantes e vertiginosas transformações. Olha só o que ele fala. Depois de cumprir seus afazeres, voltei para casa, pendurei o guarda-chuva a um canto e me pus a contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por ele. O que ele falou? Ó, ele falou que ele não era simpático a ele. Meu velho rancor contra os guarda-chuvas, ou seja, a aversão, cedeu a um estranho carinho. E eu mesmo fiquei curioso em saber qual a origem desse carinho. Pensando bem, ele talvez derive do fato de ser guarda-chuva o objeto do mundo moderno, mas enfim, são mudanças. Só apenas o quarentão e praticamente nenhum objeto da minha infância existe mais em sua forma primitiva. Olha só o que está escrito aqui, ó. A despeito da versão que se possa ter em relação ao guarda-chuva, o seu conservadorismo chega a ser atraente, sobretudo no mundo em que tudo acaba sofrendo constantes e vertiginosas transformações. É exatamente o que está escrito ali naquele trecho do texto, só que de uma maneira mais resumida. É o que está escrito lá no texto, só que em outras palavras. Então, qual é a nossa resposta correta? Letra D. De dado é a nossa resposta correta. E para nós acabarmos
essa nossa aula sobre a Fundação Carlos Chagas, mostrar o que é a Fundação Carlos Chagas fez dentro da sua prova. Vamos observar aqui, ó, em diversos momentos o autor se vale do humor na composição do texto, como ocorre no segmento. Tá? Então ele quer saber o seguinte, né? Quando é que o autor recorre ao humor? Tá? Que ele mostra de uma forma alegre, tá? Humorística dentro do texto. Tá? Então ocorre como no segmento. Tá? Então vamos aqui, ó. Pensando bem, ele talvez devido ao fato de ser guarda-chuva, objeto do mundo mais moderno, infenso a mudança. Tá? Você viu o humorismo aqui dentro? Ele está tentando ser engraçado aqui? Com certeza não. Tá? Então o numerão está fora. Com isso eu elimino B, elimino letra D. Tá? Vamos à próxima. Suas irmãs as sombinhas já se entregaram aos piores desgringamentos futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Com certeza ele está mostrando o que aqui dentro? Está mostrando um certo tom de humor. Tá, então 2 está correto. Elimino quem? Elimino a 4, fico entre letra A e fico entre letra C. Aí a 3 fala o seguinte, tá? Então eu já sei que esse cara aqui está errado? Está errado. Tá? Eu sei que esse cara aqui está errado. Tá? Por quê? Porque nós não temos nenhuma... Oh, pode estar certo ainda, desculpa. Tá? Pode continuar, tá certo. O que está errado é aqui embaixo, tá, pessoal? Ah, então vamos lá. Fala bem assim na número 3. Reparem que é um dos engenhos mais curiosos que o homem já inventou. Tem ao mesmo tempo algo de ridículo e algo de fúnebre. Você está vendo aqui humor? Não tem humor, né? Não existe humor. Não está falando nada que possa ser engraçado. Aqui o 4. Já sei que já sei qual é a resposta correta, letra A, mas ele fala assim: por outro lado, esse grande acompanhador de defuntos sempre teve, apesar de seu efeito grave, o estudo leviano de se perder, de sumir, de mudar de dono. Então o que nós temos? O tom de humor. Tá, então só confirmando, a resposta correta, 2 e 4, são a nossa resposta correta, letra A é a resposta correta para essa questão. Tá ok, pessoal? Então foi assim que nós fizemos um raio-x da banca FCC. Tá? E se você observar tudo que foi cobrado aqui dentro dessa prova da FCC, ela resume exatamente o que a FCC cobra dentro das suas provas. Tá? Então é dessa forma que você tem que trabalhar, dessa forma que você tem que fazer. Tá? Então quando eu falo de banca de português para concurso, não adianta ficar me importando somente com o conteúdo programático, porque o conteúdo programático não é pedido totalmente pela banca, principalmente pela Fundação Carlos Chagas. Então ela tem preferência por alguns temas, por alguns assuntos que ali estão. Tá? E é dessa forma que eu trabalho. Então eu sou o professor Anderson Feitosa, para quem não me conhece ainda. Foi um prazer estar aí dentro da sua casa, aí no seu celular, no seu computador. Para quem já me conhece, é um prazer revê-los. É um prazer imenso revê-los. Tá? E espero que você deixe eu entrar novamente na sua casa, tá? Estamos com projetos lindos, com projetos muito bons, tá? Projeto de redação para concurso, aí para quem vai fazer o concurso TRE em São Paulo. Tá ok, pessoal? Tá? Então, estou feliz de estar aqui, espero que vocês tenham gostado da minha aula, tá? Em breve nós nos veremos novamente, tá? Não esqueça de clicar nos links aí dos anúncios, tá? Dê essa moralzinha pro professor, tá? Então, um beijo enorme para você, tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser.